Salve, salve, galera! Temos aqui esse corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando o adversário da seleção brasileira, a Noruega. Temos uma pergunta na tela. Noruega pode ser um adversário mais fácil do que o Japão? Para você, sim ou não? Comentem. Cada um tem as suas características, né? Cara, eu acho que vai ser mais difícil do que o Japão, galera. Minha opinião, tá? Vendo o Japão jogar e vendo a Noruega jogando, tá bom? Então, dito isso, deixa o like, se inscreva no canal, sejam bem-vindos e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil. Inscreva-se lá, link na descrição. Vamos acompanhar aqui esse debate legal. Simbora. Mas eu entendo que sim, seja um caso de buscar jogadas de linha de fundo, porque o Birner já levantou a questão do jogo aéreo, eu concordo muito com ele. O Brasil vai poder explorar esse tipo de situação. E assim, o Brasil tem jogadores, como o Brasil não tem laterais que apoiam, o Brasil tem que contar com os seus jogadores, com seus pontas mesmo, para fazer esse trabalho. É uma discussão que a gente tem desde antes da Copa, quando perdeu o Wesley, que fazia o lado direito. Esses cruzamentos, se você pegar o jogo com o Japão... o Brasil aposta nos cruzamentos mais no segundo tempo. Sim. E é uma orientação do Ancelotti. Fazia todo sentido, total. Assim, mas não são cruzamentos a esmo, né? Não. Porque a gente sempre critica muito assim, levantou 50 bolas na área. Não, porque a estratégia qual era? Você povoava muito a área, atrai marcação. Quase todos os cruzamentos são cruzamentos invertendo para a segunda trave. Isso. Para alguém que venha por trás da zaga principal. Assim foi o gol, por exemplo, do Casemiro. E foram algumas outras jogadas, como aquela que quase sai um gol do Casemiro também, que tem uma cabeçada para o meio. Sim. E a bola bate no jogador quase aqui em cima da linha. Então, e esse tipo de cruzamento, ele não precisa ser um cruzamento que venha da linha de fundo. Tanto que o lance do primeiro gol do Brasil é um cruzamento feito pelo Gabriel Magalhães. O zagueiro que chega ali na entrada da área e inverte essa bola. Então, não necessariamente... E, galera, detalhe, tá? Na transmissão que eu estava, cara, não só em uma, eu assisti em 3 canais, tá? Muitos comentaristas durante o jogo criticando essa bola alçada do Brasil na área. E o gol saiu assim, né? Ou seja, funciona, cara. Porque, se depender dos pontas... a bola vai sair sempre numa angulação, porque são jogadores que atuam com o pé trocado. E até uma angulação que interessa para esse tipo de jogada, para você inverter a bola na segunda trave. Mas essa bola pode sair da intermediária. E aí podem ser os próprios laterais, que não vão ao fundo, mas da intermediária cruzam. Ou algum volante, como foi outro dia, o gol do Brasil contra a Escócia, um dos gols, é um cruzamento do Bruno Guimarães. Sim. Ou o zagueiro. Então você não precisa estar preso, porque os pontas eles pelo menos estiveram no segundo tempo contra o Japão com o trabalho de abrir a defesa, esticar o campo, né? Foi a estratégia que para mim fez a diferença e fez o Brasil dominar aquele jogo. Então eles vão arrastar os laterais para o lado do campo para dar espaço dentro da área, deixando os zagueiros sozinhos, sendo 2 ou 3 zagueiros. Normalmente serão 2, né? A seleção da Noruega tem jogado com 2, pode até mudar para esse jogo contra o Brasil. Que aí você consegue, além de ter o jogador já dentro da área, que a gente não sabe quem será, se o Endrick ou o Matheus Cunha, permitir a chegada de outros por trás, ou o próprio Casemiro, ou Bruno Guimarães, ou Martinelli, para que venham fechando do outro lado para fazer essa jogada. Então, é uma bola aérea que não é aquela bola aérea assim, joga na marca do pênalti para um grandão cabecear. Não. É uma bola aérea tática, pensada e sempre com alguém atacando a segunda trave. Eu acho que, assim, primeiro de formação, eu acho que são 2 jeitos, basicamente, que o Ancelotti deve estar pensando a equipe. Né? Se você entra com o Danilo um segundo no meio campo, então você fala sobre bloquear o centro do campo. Isso. Né? Você tem o Danilo com o Bruno e o Casemiro bloqueando, o Matheus faz o lado esquerdo, ele já fez isso, inclusive com o Ancelotti, não lembro exatamente em qual amistoso ele foi marcado do lado esquerdo. Né? O Ryan fecha o lado direito, você tem 5 jogadores no meio campo, um 4-4-1, um 4-5-1, né? Seu trio do meio. Ou, se você quiser, ou se ele decidir entrar com o Martinelli, ao invés do Danilo, aí você tem o Bruno jogando do lado do Casemiro, são 2 jogadores, para ficar super simples. A linha de 4 ficaria com o Martinelli e o Ryan, nós linha. O Matheus vem aqui, e o Vini é sempre nos 2 sistemas o mais adiantado. É sempre o não centroavante, o jogador mais avançado, que pega a bola com liberdade, procura o espaço do campo, tem velocidade exatamente para meter a correria em cima do sistema de marcação da Noruega. E deixa ver. Eu só acho que
além do Danilo ter mais características de marcador, se não fosse um jogo de Copa do Mundo, eliminação, partida única, seleção brasileira, oitavas de final, eu nem pensaria. Eu começaria com o Danilo. Se fosse um jogo dos pontos corridos, eu nem pensaria. Como é um jogo que entram outros aspectos e o olhar do Ancelotti para essa coisa das reações dos jogadores, a experiência dele, tudo isso pesa muito, eu espero para ver o que ele vai fazer. Até porque se o Danilo começa e você tem o Martinelli no banco, você tem um cara que muda jogo. E você precisa ter no banco de reservas a maior quantidade possível de caras que podem mudar o jeito de jogar. O Endrick entrando numa função específica, eventualmente até o Luiz Henrique entrando na direita para puxar um contra-ataque. Então eu não acho que a gente vai assistir muitas mudanças, né? Eu acho que no final das contas, se o Ancelotti sentir firmeza nos jogadores, vai ser o Danilo no lugar do Paquetá. O Brasil vai jogar num 4-4-1-1. Aí vai tentar bloquear o meio com seus 3 volantes. O Matheus se precisar um pouco mais do lado esquerdo, se precisar de um quinto jogador no meio campo. E o Vini é sempre o mais adiantado de todos. Se as coisas acontecerem como a gente está esperando, nenhum jogo de mata-mata é fácil. Mas deve ser um jogo com menos sofrimento para a seleção. Vamos lá. Isso é muito difícil, eu acho assim, a gente prever, né? Porque o principal aspecto que a gente olha e que diz que pode trazer mais problema para o Brasil é a qualidade ofensiva do adversário. Mas vai depender do andamento do jogo também. Por exemplo, eu não acho que o Brasil estivesse sofrendo contra o Japão. Eu acho que todo o sofrimento ele é decorrência do gol que o Japão encontra. O Brasil pode não ter sofrido. Quem sofreu foram os torcedores, né, cara? Eu sofri demais, falo por mim, né? Você é maluco. Uma falha individual, ou se você quiser 2 falhas individuais, ou 3, porque aí cada um acha quantos vilões quiser para o gol que o Brasil sofreu para o Japão. Mas a verdade é que o Brasil estava jogando bem, acho que dentro do que se esperava que pudesse jogar a partida contra o Japão, e a partir do erro de passe do Danilo, sai o gol do Japão, e a partir dali, sim, no primeiro tempo a coisa ficou complicada. E o Ancelotti, acho que faz diferente do que 99,9% dos torcedores e jornalistas e brasileiros de maneira geral fariam no segundo tempo, e o resultado foi o que foi. A gente não vai mais ficar, né, se debruçando sobre as escolhas dele, mas o fato é que o que eu quero dizer, ele tomou decisões que não foram as decisões mais óbvias ou que pareciam mais lógicas. Por isso, eu já tenho um pé atrás para a gente querer dizer o que ele vai fazer ou o que não vai fazer. Também acho, assim, o meu argumento para imaginar que ele vá colocar o Danilo é simplesmente o argumento de que, pela primeira vez, ele tinha conseguido repetir o time 2 vezes. A evolução do Brasil foi, acho que, indiscutível jogo a jogo. Então, acho que ele estava convencido de que aquele era um bom caminho, era uma boa estratégia, e para mudar menos o time, o Danilo seria a opção mais óbvia. Mas, repito, nem sempre ele toma a decisão mais óbvia. E eu acho, por conta das fragilidades defensivas da Noruega, que talvez caiba mais imaginar uma entrada surpreendente. Acho mais provável o Martinelli do que o Endrick para começar jogo, né? Entre os dois. Acho que o mais normal seria o Danilo. Mas entre Martinelli e Endrick, acho que até pelo que ele mostrou nos outros jogos, talvez ele imagine antes o Martinelli para fazer o papel do Paquetá, entre aspas, do que o Endrick. Mas acho mais imaginável essa mudança contra a Noruega do que seria contra a Costa do Marfim. Uma curiosidade, Jean, que você faz muito campeonato italiano, Bertozzi também, então mais com vocês. Isso. Porque, só pelo simples aspecto, tem experiência em jogos de Europa, o Ancelotti valoriza isso, joga exatamente do lado esquerdo, né? E é um volante com bastante criação e passe longo. Você lembra que quando o Ancelotti foi anunciado o técnico da seleção brasileira, eu até falei aqui, tenho certeza que na primeira convocação dele o Ederson vai estar. E ele esteve. Depois, acabou não sendo mais chamado. Sim. Né? Eu acho que como característica, Birner, faz todo sentido e você tem toda a razão. Olhando para setor de campo onde o Ederson né? Eu não sei o que vai acontecer assim. Olhando para o fato de que você perdeu o Paquetá e que hoje o Brasil, enfim, se a gente for falar de manter o máximo possível característica e desenho tático, as opções são Danilo e Ederson, só essas duas. Você concorda comigo que o Danilo tem mais chegada na frente, mas o Ederson tem mais passe? Isso. O Danilo, agora ele é um jogador de chegada na área. Ele é um jogador de finalização, ele é um jogador...
E eu acho que a temporada do Danilo, o momento, claro que a gente está falando de lugares distintos, mas que o momento do Danilo no ano foi melhor do que o momento do Ederson, em que pese ele ter sido contratado pelo Manchester United, não sei o que o Léo acha, mas eu já vi o Ederson jogando mais na Itália do que ele jogou nessa temporada. E aí acho que assim, talvez a gente não cogite tanto, embora taticamente fizesse sentido, pelo simples fato de que ele foi um jogador que foi chamado de última hora a partir do momento que o Wesley se machucou. Mas o Ryan também foi decisão de última hora, o Luiz Henrique estava na frente. Mas o Ryan o Ryan jogou os amistosos, eu acho que é uma situação Isso, ele veio antes, né? Ele não veio, não foi o corte por causa da lesão no último amistoso antes, né? Eu não ficaria 100% surpreso, porque nada me deixaria 100% surpreso, mas acho que nesse aspecto, acho que faz mais sentido 50% pensar... surpreso. Um pouco surpreso eu ficaria, mas... eu acho que faz mais sentido o Danilo, assim, mexeria menos na estrutura, um jogador que já A gente está falando contra a Noruega. Contra a Noruega. Eu acho que Para o momento. Só por conta da o Noruega. Danilo seria, acho que a minha opção. Mas assim, tentando... Cara, eu acho que 60% dos torcedores pensam que o Danilo é a melhor opção para o lugar do Paquetá, né? Só que a decisão que o Ancelotti tomar, a gente tem que entender por que nós não vemos os treinos. Eles só mostram ali 15 minutos de aquecimento e depois que o treino rola de verdade, a gente não vê. Então, cara, depois do que ele fez contra o Japão, colocando Martinelli, colocando o Endrick, depois das alterações que ele fez e deu certo, queimando a língua de todo mundo, né, que criticou ele, mantendo o Casemiro no time, cara, a gente tem que esperar. A gente tem que apoiar. A gente tem que olhar a escalação e falar, o Ancelotti sabe o que está fazendo, porque ele já ganhou 5 Champions League, ele é o cara. Acho que é o maior treinador de todos os tempos, né? Se você for computar títulos, né, importantes. É um cara de muito peso e ele sabe mais do que todo mundo, né? Então, a gente só tem que acreditar, galera, que o que o Ancelotti fizer vai ser pelo bem da seleção. Ler os movimentos que o Ancelotti sugere, o primeiro, quando aconteceu no jogo contra o Japão, claro que cada jogo é uma estratégia dependendo do adversário e do que o adversário está te propondo. Sim. No primeiro momento, no intervalo, ele volta com o Endrick mais avançado e traz o Matheus Cunha para jogar no espaço onde estava o Paquetá. E acho que ele não fica muito satisfeito, ele tira o Matheus Cunha e coloca o Martinelli. Não é a primeira vez que o Martinelli entra nessa função. Então, assim, acho que na minha cabeça, tentando ler o pensamento do Ancelotti, ele vem preparando o Martinelli para jogar nessa função. Ou até testando, né? Pelo menos nos primeiros jogos, acho que foi isso. Então, mas quando ele continua a fazer... Exato, claro. Ele entra a partir do jogo com o Haiti ali. Se não me engano, foi o segundo jogo. Acho que foi isso. Já entra... E eu fiquei assim, mas o que esse cara está fazendo aí? Não é a posição dele. Achei estranho. Naquele momento, o time não foi muito bem. E tem a entrevista do Ancelotti falando sobre isso, né? Que eu não sei se foi na entrevista coletiva, mas está sendo bastante divulgada. A própria CBF divulgou a entrevista do Ancelotti explicando o Martinelli de camisa 8, né? Não sei se vocês leram essa entrevista, que é bem interessante. Quer dizer, é o que você está falando. No fim das contas, ali ele fala, este é um cara que pode jogar ali. Porque a gente não está acostumado a ver o Martinelli ali. O Martinelli é um ponta na nossa cabeça. Sim. Ele está trazendo o Martinelli para jogar por dentro. Eu nem diria 8, assim, na minha cabeça 5 é o Casemiro, 8 é o Bruno, 10 é o meia esquerda, né? Na minha cabeça antiga lá, do 4-3-3 dos anos 80. Então é uma posição teoricamente do 10, 7, 9 e 11. É que eu acho que ele diz 8 no sentido de que ele não é um meia clássico, Sim, imaginando o 10, o meia clássico. Mas eu acho que a leitura dele ali é o vigor físico, porque é um jogador que tem força e tem velocidade. 2, eventualmente esse cara vai ter que pisar na área para finalizar, como ele finalizou e fez o gol da vitória contra o Japão. E ele é um atacante, então o atacante tem esse potencial para finalizar. E ele está entendendo que está evoluindo, porque ele está usando. Ele não usou a primeira vez e descartou. Ele usou, tendo jogadores da função, ele poderia já estar usando o Danilo desde o primeiro jogo ali. Não, ele já contra o Haiti, ele já coloca, depois ele coloca de novo. E contra o Japão, então, na minha cabeça, ele está afirmando esse jogador numa função que poderia ser, eu acho até que já foi
É claro que o sistema foi mudando, mas é um espaço que, em algum momento, antes da Copa, o Rafinha ocupou. Acho que até no primeiro jogo contra o Marrocos, o Rafinha circulou um pouco por ali. E talvez, aí, sendo otimista, pensando que o Brasil vá até uma final, Rafinha voltando, pode ser que num próximo jogo o Rafinha jogue ali, mantendo o Ryan na ponta e o Rafinha entrando ali. Ou, em algum momento, se chegar lá na frente, se ele quiser usar, se ele achar que está pronto, o Neymar fazer essa função. Que eu acho que seria a mais propícia dentro do que está acontecendo hoje na seleção brasileira. Porque ele não vai tirar o Vini é um jogador que oscila da ponta esquerda para dentro da área, e esse 10 talvez fosse a função que o Neymar pudesse encaixar, entendendo que ele sem a bola ele vai participar menos que os outros, porque é uma característica própria dele. E aí teria que encaixar isso dentro do que ele pensa. Posso, Eugênio, só porque, Claro. como você está falando disso, eu tenho aqui exatamente a frase do Ancelotti. E acho que vai muito ao encontro do que você está falando. Quando as pessoas falam sobre o Martinelli, elas imediatamente pensam em um ponta porque ele tem velocidade e capacidade de driblar os defensores. Mas o futebol mudou. O número 8 moderno não é apenas um passador. Ele deve pressionar, cobrir distância, atacar a área e fazer corridas inteligentes sem a bola. Martinelli já tem muitas dessas qualidades. Ele tem uma taxa de trabalho excepcional, é agressivo na pressão e nunca se esconde da responsabilidade. Se você construir a estrutura certa ao redor dele, eu acredito que ele poderia se adaptar a esse papel. Ele tem energia para jogar entre as duas áreas, a coragem para levar a bola para o meio e o instinto para chegar às áreas perigosas no momento certo. Claro, levaria tempo porque o posicionamento é diferente, mas grandes jogadores aprendem rápido. Então, acho que é assim. É por isso que eu falei, cara, o Ancelotti sabe o que tá fazendo. A gente tem que apoiar, só isso. Se der errado, a gente fala depois. Mas, galera, ele é o Ancelotti. Falar o quê? Ele tá lá treinando no dia a dia, ele tá vendo o que tá acontecendo, ele sabe o que tá fazendo, cara, né? E engraçado, né? Ninguém toca no nome do Neymar, né? Nossa. Isso sim é uma grande surpresa, cara. Tá moldando uma Exatamente. E fez um gol que dá casca para jogar a Copa do Mundo. E ele tem, o Ancelotti não é um tem gol qualquer. história de encontrar posições para jogadores que às vezes não tem. Não é de agora, eu chamo o Ancelotti de um técnico que vai trabalhando, porque existem treinadores que possuem os seus desenhos táticos. Tá? Por exemplo, o Rubem Amorim sofreu muito com isso no Manchester United, né? Ele chegou lá, vou jogar no meu sistema com 3 zagueiros, no meu 3-4-3, não abro mão disso, e não deu certo em momento nenhum, mas ele não queria abrir mão nunca disso. E eu chamo o Ancelotti de técnico artesão. Porque ele vai entendendo o que cada jogador pode lhe dar e vai moldando o time dele àquelas características dos jogadores. Então você encaixa aqui nesse pedaço, mas não cobra aquele, então vou arrumar alguém para cobrir esse pedaço aqui. Você pode dar isso aqui, mas não dá ali, então eu vou trazer alguém quando ele que fala, vai compensar. Você precisa... Ele vai encaixando as peças. Arrumar o contexto ali. E aí a gente volta, porque ele falou lá no começo, falando, eu não quero que meu time tenha uma identidade. É isso. E a gente tentando interpretar, né? O que ele quer dizer com isso? É isso. Que meu time se adapte ao que for necessário. Quantas identidades o Brasil já teve nessa Copa? No mínimo 3. Ou 4 jogos, só uma repetição, é isso aí, 3. E assim, dentro dos jogos. Dentro dos jogos. Dentro do jogo do Marrocos, em que a coisa começou desastrosa, o Brasil achou outra cara, depois achou uma... Já na primeira parada técnica, né? Exato. Parada de hidratação, Sim. já Quer melhora dizer, na segunda metade do primeiro E isso tempo. é muito bom que aconteça, porque o que se tratou o Ancelotti como um cara que ganhou 5 Champions, ganhou o campeonato nos 5 principais países da Europa, porque é um cara que os jogadores gostam, e ponto. Como se... Puxa, gente, peraí, né? Então, contrata um cara gente boa lá para fazer o churrasco e tá tudo ótimo, tantos né? assim no Brasil? Não tem muitos aqui, pô. Precisava pagar tão caro e tão longe. A capacidade que ele tem de interferir no jogo com decisões é gigantesca. E fazer isso de maneira calma. O André escreve sobre isso hoje no site, aliás, recomendo a coluna dele, que é assim, ele reage como se ele soubesse que o gol ia acontecer. Sim. Você percebe que assim, ele não tá maluco ali na beira do campo, nada, Aliás, uma ele coisa... fala isso na entrevista, né? Ele falou, eu tava tranquilo, porque do jeito que a gente estava jogando, o gol ia sair. A maluquice é achar que o segundo tempo ontem foi fruto da sorte ou a estrela do treinador. Assim, e a gente vendo os outros jogos, cara, assim, vamos lá. É coisa de quem não tá acompanhando. Os jogos até agora, Canadá, gol no final. Sim. Né?
Brasil, gol no final. Dois nos pênaltis. Marrocos, gol no final. Hoje, gol no final. Exatamente. Os jogos estão chegando ao final empatados. Todos os jogos estão chegando tirando o México agora, todos E os a jogos... França que... E a França, né? Ok. A França a gente já esperava. Exatamente. Mas assim, a maioria dos jogos chegou na reta final sem decidir. E a tendência é essa. Não, e aí você tem que ter a leitura do jogo para entender. Eu acho que o grande diferencial dele foi ter a leitura para, no intervalo, mudar alguns posicionamentos. E os jogadores comprarem ideia. O Vini e o Ryan estavam fechando muito e o Vini estava encaixotado no primeiro tempo. Sim. Encaixotado, porque a amplitude era do Douglas passando por ali. Só que ninguém liga pro Douglas, a defesa adversária. Fecha todo mundo em cima do Vini. O que ele faz no segundo tempo? Ele abre o Vini, recua um pouquinho os laterais, abre o Vini e o Ryan e sobe com os meias. Isso. Para ocupar a área com os meias e espaçar a última linha de defesa. E assim ele vai começar a gerar esses cruzamentos até conseguir a virada. Isso é estratégia. Isso é mudança de jogo. E uma outra coisa que funciona muito nesse time do Brasil é o giro do meio de campo. Porque, no final das contas, quando é o Matheus Cunha, o homem teoricamente mais avançado, ele vira um losango ali. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, que agora a gente não sabe quem vai ser, e o Matheus. E ali eles vão girando, trocando de posição e vão sempre gerando um espaço no meio campo da defesa adversária, no chamado entre linhas da defesa adversária, para a bola chegar no Vini e o Vini fazer a diferença, ou chegar no Ryan e ele tentar um cruzamento para a área. Então, são estratégias, são ideias que nem sempre estão muito óbvias para todo mundo, mas se você para, rever o jogo, tenta entender, você vai vendo que tem muito a mão do técnico. Sim, totalmente. Que ele interfere muito na maneira de jogar do time e, como foi dito pelo Jean e pelo Léo, é com uma tranquilidade, uma naturalidade que eu acho que é a grande diferença em relação a técnicos brasileiros, historicamente falando. Ele está fazendo até agora algo que os técnicos brasileiros que o antecederam não conseguiram fazer, porque sempre se arvoravam em tentar fazer muitas modificações e com os nervos à flor da pele. Ele, do alto da sua tranquilidade de um cara que já está consagrado, ele não se abala. Sim. Ele faz o que ele acha que tem que fazer. E sabe que uma coisa que... Que vídeo legal, que vídeo bacana, né, galera? Se eu pudesse, eu ficava aqui, ó, fazendo vídeo, o programa inteiro do Linha de Passe. É muito bom, cara, mas é só um corte, tá? A gente não pode também abusar da boa vontade, né? Bem, é isso, cara. O Ancelotti é o cara. Ele é esse cara tranquilão, né? Ele não se apavora, ele fica numa boa na beira do campo. Ele não fica igual treinador que não sabe o que é, desesperado, gritando, xingando o jogador. Não, velho. Ele é centrado. É um cara acima da média, né? Foi a melhor contratação possível que a CBF poderia ter feito. E fez, cara. Isso daí a gente tem que reconhecer, né? Ancelotti é um grande treinador. Dito isso, reforçar o meio ou voltar para o 4-2-4? Veja as opções de Ancelotti para substituir Paquetá na seleção. Danilo Santos é o favorito para herdar a vaga no meio, mas tem Neymar, Fabinho, Ederson, Endrick e Martinelli que são possibilidades. Elenco inicia na quinta-feira a preparação para pegar a Noruega. Como assim na quinta-feira? Hoje é quarta, né, galera? Ó, durou pouco a alegria de Carlo Ancelotti para conseguir repetir uma escalação no comando da seleção. Na primeira vez que alcançou o feito, perdeu Lucas Paquetá com lesão na coxa aos 45 minutos diante da vitória do Japão e terá que quebrar a cabeça para definir o time que enfrenta a Noruega domingo em New Jersey pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Danilo Santos é o substituto imediato, mas há alternativas que serão analisadas a partir do treinamento de quinta-feira. Por que não hoje? Por que só quinta? Porque eles ganharam folga de pouco mais de 24 horas. Está escrito aqui, galera. Ó. Os jogadores se reapresentam hoje à tarde para se preparar para pegar a Noruega. Tá? Serão 3 atividades para o treinador italiano decidir quem será o novo titular. Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli e Endrick são possibilidades. A escolha implicará diretamente na formação tática, pensando também no adversário, tá? Caso decida manter a estrutura escolhida para as vitórias contra Haiti, Escócia e Japão, Danilo Santos é o nome até mais óbvio.
O volante do Botafogo atua pela mesma faixa de campo de Paquetá. Também é canhoto e chegou a ser testado na função ao lado de Bruno Guimarães antes do jogo contra os escoceses. É favorito para a vaga. Cara, tem muito detalhe, galera. Não é fácil, cara. Não é fácil substituir um jogador que já estava encaixado, né? Não é. Neymar tá voltando de lesão, né, galera? Neymar pode entrar no segundo tempo. Né? Ele não aguenta jogar 90 minutos, né, cara? Tá aí, valeu? Cara, não tem muito o que fazer, né? Somente esse cara aqui, ó, que vai saber o que fazer. Carlo Ancelotti, ele é o cara. Tamo juntos. Deixa o like aí para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!